wisdom for a new world. Esta atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da AMORC GLP e está sendo transmitida ao vivo no YouTube, razão pela qual todos os participantes aceitam exceder seus direitos de imagem. Preparem-se, vamos iniciar nossas atividades em alguns instantes. Procurem relaxar e se acalmar. Temos um tema bem interessante para você hoje. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas. Pedimos que utilizem o chat para deixar os seus comentários, para que a palestrante possa visualizar e, assim, realizar seus comentários. Agradecemos a presença de todos e desejamos que aproveitem esse momento para confraternizar e celebrar o que temos de melhor, a oportunidade de nos desenvolvermos e compartilhar conhecimento para nossas vidas. Venerável grande conselheiro das regiões SP2 e SP7, Everton Douglas Guzzi, em nome do qual saúdo os demais dignatários da AMORC, os frades, professores e os amigos que nos prestigiam em nossa conexão em nossa cruz. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer mais uma atividade da nossa região. Gostaria de convidar agora o Frade Everton. Boa noite a todos, aos frades e sorores, integrantes da nossa mesa virtual, a todos os monitores regionais e frades e sorores da região SP2 e SP7, bem como aos queridos frades e sorores das outras regiões, dos diversos núcleos Rosa Cruzes, de âmbito nacional e internacional. Uma boa noite especial a todos que nos prestigiam nessa noite, pelo canal do YouTube ou pela plataforma do Zoom, que não são membros da Ordem, mas amigos da AMORC. E a nossa palestrante, Soro Lúcia Rodrigues Alves. Muito boa noite, Soro. Mais uma vez, muito obrigado, que aceitou o nosso convite e nos honrará com esse assunto brilhante, referente ao século XVII dos manifestos Rosa Cruz. Soro Lúcia, desejo uma excelente apresentação e uma excelente palestra. Obrigada. Paz profunda a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma atividade Conexão Rosa Cruz, da região SP2 e SP7. Meu nome é Vânia Pereira Hackney e estou atualmente como monitora regional da região SP2 e SP7. Lerei agora o propósito da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa,
que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mister, a Ordem Rosa Cruz, a MORC, oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricas e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação destes ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Lembramos a todos os presentes de que os conceitos emitidos pela digna palestrante são de sua inteira responsabilidade, podendo somente ser da ordem quando assim forem afirmados. As núpcias alquímicas de Christian Rosenkreuz. O período dos manifestos Rosacruzes foi muito conturbado. A Europa do século XVII estava imersa em muitas mudanças culturais, sociais, filosóficas, políticas e religiosas. Isso gerou para o homem desta época uma grande instabilidade sobre o mundo, a compreensão da missão do ser humano nesta vida terrena e sobre as próprias questões da espiritualidade. Dentre os 3 manifestos Rosacruzes do século XVII, o mais misterioso e justamente o terceiro dessa trilogia Rosacruz, intitulado As Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz, trata-se de um texto totalmente alegórico, repleto das metáforas, símbolos, enigmas e passagens misteriosas, e trazem à tona emoções despertadas pelos mais diferentes arquétipos e imagens possíveis de se imaginar. O enredo gira em torno da história de Christian Rosenkreuz, que é convidado por uma vestal para assistir ao casamento alquímico do rei com sua rainha. Ele sai em sua jornada mística de 7 dias, cheia de provas, iniciações, portais e encontros inesperados. Cada um desses dias representa um passo rumo à iluminação espiritual. Cada uma dessas etapas representa um degrau importante a ser travado por cada um de nós que desejamos tão ardentemente ver o casamento de nossa alma, a rainha com a divindade, o rei. A Soro Lúcia é formada em letras pela Universidade de São Paulo. Também é mestre em linguística aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Departamento de Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem. A Soro é educadora da área de Línguas e Literatura. É membro da Ordem Rosacruz MORC desde 1983 e da tradicional Ordem Martinista Tom desde 1999. Atualmente é palestrante oficial da MORC e professora de Cabala pela Universidade Rosacruz Internacional, URSE. Ela foi mestre da Epitada Martinista São Paulo, Tom. Soro Lúcia, seja bem-vinda. Agora é com você. Obrigada, Sora Vânia.
Quero agradecer o convite da região SP2, SP7, o Frater Everton, o Frater Márcio, que está aí na organização, né? Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês para a gente entrar na apresentação. Segundinho. Vamos lá. Ok. Vou pedir para vocês colocarem no bate-papo, se vocês estão vendo a minha tela. Sim? Então, tá bom. Quero agradecer também a presença de todos vocês, obviamente. Eu estou vendo aqui que a gente está em mais de 200 pessoas, né? Somando quem está no Facebook, no YouTube e quem está aqui direto no Zoom. Então, para mim, é uma alegria muito grande, né? Numa oportunidade dessa, eu vi aqui pelo bate-papo que nós temos membros de todas as partes do país. Então, assim, poder estar aqui com vocês essa noite para falar desse tema tão especial e tão caro aos Rosacruzes, que é essa alegoria do casamento alquímico de Christian Rosenkreuz, né? É um privilégio maior ainda. Nós vamos fazer uma jornada, né? A gente vai caminhar, fazer vir junto com Christian Rosenkreuz nessa aventura, né, desse caminho que ele faz rumo a esse casamento alquímico. Eu espero que todos possam desfrutar dessa aventura, dessa jornada, nesses minutos que teremos juntos, e que isso possa ser de grande valia para as suas reflexões, para as suas meditações aí nas próximas semanas. Esse tema do casamento alquímico, ele por si só uma metáfora, né? Ele na verdade, ele não está falando, né, de um casamento efetivamente, mas sim de uma aliança entre a alma humana e a essência divina, né? Simbolicamente, a gente acaba sempre trazendo a figura da rainha para expressar essa ideia de alma humana, né? Que também a Ordem Rosa Cruz traz a rosa como símbolo, e o rei, né? A majestade como essa expressão da essência divina, né? E o casamento alquímico é justamente esse momento que nós buscamos tanto, esse momento pelo qual a gente procura, por tantos e tantos anos, aperfeiçoar a nossa personalidade e alma, né? É como se fosse o clímax, né, da nossa jornada, da nossa aventura na experiência terrestre. Então, é curioso porque quando a gente pega ali o texto para ler, a gente quer viver por meio da jornada de Christian Rosenkreuz aquilo que a gente imagina que será a nossa jornada. Essa jornada, ela acontece em 7 etapas, né? A gente vai passar por cada uma dessas 7 etapas, todos nós juntos, e a gente vai percebendo que essas etapas elas vão evoluindo até chegar na última etapa, que é esse momento sobre o qual nós temos, né, tanta curiosidade, tanta saga de entender como esse último momento se dá, né? A gente passa muito tempo estudando o que é a iluminação e como chegar na iluminação. Então, quando a gente está com o texto na mão, a gente fica imaginando como é que essa história acaba. A Leide me perguntou aqui no bate-papo, no chat, como é que você pega esse texto.
você tem um livro comprado pela própria Ordem Rosa Cruz, que se chama A Trilogia dos Rosa Cruzes. É um livro amarelo. Lá tem os 3 manifestos do século XVII, sendo que o terceiro é o texto do casamento alquímico. Tá bom, Soro? Então, vejam, quando a gente está com esse texto na mão, a gente fica até ansioso para ver como é que essa história vai terminar, porque imaginamos que ela vai retratar também a nossa história, né? Então, fratres, sorores, amigos, amigas, amigos da AMORC, simpatizantes, né, estudantes de misticismo, vamos juntos. Vocês vão perceber que cada vez que eu mudar o dia, eu vou mostrar um slide sempre igual e só mostrando a mudança do dia. Então, nós vamos começar com o primeiro dia. O primeiro dia, como todo casamento, ele é o dia que a gente recebe o convite, né? E não diferente, o nosso místico aqui, encarnado na figura de Christian Rosenkreuz, ele recebe esse convite. Mas notem, fratres e sorores, que a gente fala dessa questão de receber o convite como se fosse aquele momento que a gente recebe o chamado para o caminho místico. Mas é interessante que receber esse convite tem uma relação direta com a nossa preparação interior. No caso de Christian Rosenkreuz, ele já tem 83 anos e ele vem se preparando para o dia do recebimento deste convite por 40 anos. E aí ele recebe esse convite um dia antes da Páscoa. Páscoa, que é o símbolo do renascimento, né? De quando algo antigo do passado fica para trás e vem algo novo. Então vejam que ele receber esse convite um dia antes da Páscoa é bem interessante. O Rubem aqui no bate-papo até falou que o Christian Rosenkreuz poderia ser uma representação do eu superior, sim, né? É aquele nosso eu interno que busca, né, encontrar esse momento desse casamento, que não é o casamento desse rei e dessa rainha, mas de 2 expressões da nossa natureza. Quando Christian Rosenkreuz vai receber esse convite, é um misto de ansiedade e medo, porque quem traz o convite é uma vestal, uma mulher de admirável beleza, mas ela é incrivelmente enorme, grande, magnífica. É quase como se fosse, vejam aqui, essa ilustração é muito interessante, vejam como essa vestal é muito maior do que o próprio Christian Rosenkreuz. E ela vem com um maço de cartas, de convites, né? E convites escritos em todos os idiomas. Então vejam que isso traz uma simbologia muito rica, que é a de que o chamamento é para todos. Receber ou não receber o convite é algo que tem a ver com a nossa preparação. Aqui nessa imagem, eu quero que vocês reparem que tem vários elementos que mostram esta preparação de Christian Rosenkreuz. Coloquem no bate-papo o que vocês conseguem observar dentro desta imagem que mostra simbolicamente essa preparação dele. Que objetos vocês conseguem visualizar? Que coisas dá para perceber na ilustração que marcam essa questão da preparação?
O Frater Fernando, ele falou aqui que essa mulher, ela lembra muito essa imagem que a gente tem da Sófia, né? Da Sofia. Verdade, viu, Fernando? Olha, a Nara fala aqui do crânio no chão, que o crânio é símbolo do alquimista, né? Que procura entender a natureza material do homem. A Marília fala do sol, né? Aparecendo como símbolo. Vejam, existem outros elementos, tem o livro, a Marielle está certíssima, tem um livro aberto em cima da mesa, e ele está lendo o livro, né, mostrando essa questão do estudo. Notem que do lado do livro tem do lado, embaixo da mesa, tem a vela acesa, quer dizer, aquele conhecimento que ainda eu não pus em cima da mesa, mas ele existe, né? E o Frater Valdir falou aqui das mãos abertas, mostrando o número 10, que é o símbolo do divino. Vocês são sensacionais, nunca tinha reparado isso, viu, Valdir? O 10 nas mãos dele, né? A trombeta que fica na mão da Vestal. Notem que do lado do livro tem o graal, isso, Kleberson. Você tem ali um graal com um animal saindo do graal. Que animal é esse? Né? Vejam que no chão, do lado, alguém reparou que tem uma espada no chão, né? Do lado da espada, a gente vai ter o crânio e a gente tem um vaso alquímico com um ser dentro desse vaso, né? Mostrando que o objetivo do alquimista é transformar a si mesmo. E aí, né, falando aqui do Graal, o Marcos Paulo percebeu, você tem a fênix saindo de dentro do Graal. Então, notem, a gente poderia ficar aqui nessa palestra apenas nessa ilustração. Então, vejam que Christian Rosenkreutz, ele é um sujeito que vem há muito tempo se dedicando ao entendimento da sua natureza interior, da sua natureza divina, da nossa necessidade de encontrar essa luz que está perdida, né? Essa luz que vocês veem pela vela embaixo da mesa. A Regiane até comentou do rosto que tem na cortina, né? Então, assim, a gente vai percebendo o estudo da natureza humana aparecendo em toda parte. O convite que ele recebe é um convite muito curioso. Ele vai dizer assim: este é o dia, este é o dia, este é o dia das bodas reais. Se a elas és convidado por teu nascimento, se Deus te elegeu para a alegria, sobe então ao pináculo coroado com 3 templos imponentes para contemplar a história. Mas toma muito cuidado. Se não te purificaste com diligência, as bodas poderão te causar danos. Desgraça ao vacilante, que se cuide aquele que é volúvel demais. E aí quem assina é o noivo e a noiva. Então vejam que interessante, né? Ao mesmo tempo que é um convite, ele é um desafio, ele é um chamamento, mas ele é um aviso também. E esse envelope com o convite, ele tem uma marca, um selo, que é um selo muito rico de significados, porque ele é um símbolo complexo, ele mistura vários símbolos no mesmo símbolo. Né? Você tem aqui, reparem que eu pus aqui uma colinha para mim, né? Que você tem a lua, o sol, unidos, olha o símbolo do casamento, né? Do casamento do feminino com o masculino, o casamento de 2 naturezas opostas. O Rubem até colocou, lembra o símbolo de Mercúrio, Rubem. Lembra, tá? Se a gente tirar aqui essas 2 ondinhas aqui de baixo, é o símbolo de Mercúrio. Mercúrio que é um dos grandes elementos transformadores da alquimia.
né? Então, sim, ele é o símbolo de Mercúrio, então ele traz esse aspecto da transformação, mas ele aqui embaixo, ele tem essas duas ondinhas, que é símbolo do fogo, enquanto no meio a gente tem a cruz, que representa a nossa natureza material. Então vejam que ele começa a trazer uma mensagem que está dentro do convite, de que temos que nos purificar, ou seja, o fogo que transforma e que vai modificar a natureza, mas esta modificação, essa transformação para que o casamento entre o Sol e a Lua, entre Deus e a alma humana aconteça, precisa ser intermediada pela experiência terrena. Então, notem que é um símbolo que já traz grandes reflexões, e ele recebe esse convite e vai dormir, porque no dia seguinte ele sairá para a jornada até o castelo, né? Esse lugar aqui, o pináculo coroado com 3 templos, onde ele acredita que acontecerá o casamento. Então, o Gabriel está até falando aqui, né? Que esse símbolo ele lembra também um pouquinho o tridente. Lembra sim, viu, Gabriel? Lembra essa coisa da força, né? E o Fernando chama aqui a atenção. Valdir, sim, essa aqui é a mônada do John Dee, tá? Eu não sei se vocês conhecem o John Dee, que é um místico também daquele período, né? E com certeza o Fernando falou de Malkuth. Malkuth é marcado aqui pela cruz, tá? Então, vejam, ele vai dormir com todos esses elementos dentro do pensamento. E ele tem um grande sonho, né? Aliás, ele tem, ao longo da jornada dos 7 dias, ele tem 3 sonhos. Eu vou conseguir aqui apresentar apenas um dos sonhos, porque eu acho ele muito interessante, que ele é um sonho, mas é como se fosse já o começo do caminho, o começo da jornada. Ele sonha com um fosso de almas. Imaginem como se fosse um poço muito profundo, sem água, cheio de almas ali dentro, em plena escuridão e terror. Então, essa imagem é uma imagem bem curiosa que representa esse fosso das almas, e ele sonha que ele está dentro do fosso e que a cada 7 horas o fosso, que está em total escuridão, ele abre, jogam uma corda e aquelas almas em busca de luz fazem todos os esforços possíveis e imagináveis para se agarrar nessa corda, subir e sair do fosso. Então, assim, é um símbolo muito rico para representar a luta da alma para sair do estado de trevas, né? E a Leide até está falando aqui, né? A obra em negro, ele começa com essa imagem do escuro, viu? Então, colocando inúmeras almas e a dele mesmo dentro desse fosso de escuridão. Inúmeras coisas acontecem, ele tenta, porque ele é um velhinho, né? Ele tem 83 anos, então ele tá ali, ele é muito frágil, ele nem imagina, mas de repente a corda balança, ele consegue se agarrar na corda e alguém puxa ele para cima. Muito rica essa imagem, que mostra a questão de que a evolução da alma, ela não é solitária. Né? A gente fala muito assim, que quando um se eleva vários outros espíritos ou outras almas junto com ele ou com ela. Então, bem interessante que ele consegue, ele tem o mérito dele de se esforçar e se agarrar na corda, mas ele é puxado para cima por aqueles que já estão para fora do fosso. E aí, fora do fosso, né? Ele acorda e aí ele percebe que ele tem que aceitar o convite,
porque ele sente que a alma dele realmente saiu do fosso, saiu da escuridão. E é quando ele começa o caminho. Então, igual um cavaleiro, ele se prepara, só que ele se prepara com símbolos diferentes, né? Ele põe uma veste de linho branco, ele põe uma faixa vermelha, cor de vermelho sangue, em forma de cruz. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui o meu apontador, mas vejam que é uma cruz assim, né? Que é aquela cruz bem interessante porque ela para em pé, né? Então é uma cruz em equilíbrio e vermelha, né? Símbolo da alma, cor da vontade, cor do esforço. E ele põe 4 rosas no chapéu, né? Então vejam que ele põe uma rosa aqui, uma atrás, uma aqui do lado e a outra do outro, para que não importa por onde olhem para ele, vão saber que ele é uma pessoa em busca do desabrochar da rosa. E finalmente ele leva algum suprimento. Ele leva pão, ele leva sal e água, né? Para ele suportar e se alimentar durante a viagem. Elementos que têm muito a ver com os próprios elementos da natureza, né? Porque o sal tem a ver com o elemento terra, a água, o elemento água, aí o pão ele precisa do elemento fogo, né? A água ela é um elemento que se condensa, vai para o elemento ar, então os próprios itens que são selecionados por ele, eles são mais simbólicos do que propriamente ligados a enredo, tá? Mas é isso que ele leva como provisão da viagem. E ele vai embora. Então esse é o primeiro dia. Entramos agora no segundo dia, que é quando ele realiza a viagem até o Castelo da Alma, né? Esse castelo onde acontecerá o casamento. Bom, a viagem começa obviamente com uma floresta. Floresta que tem uma simbologia enorme, né? Na cavalaria, a floresta é o lugar onde você tem os desafios, é onde o cavaleiro encontra as grandes provas, é onde ele pode se perder. É um lugar que tem luz e não tem, é um lugar de penumbra, porque a luz, ela tem, por conta das copas das árvores, dificuldade de entrar. A floresta tem os seus mistérios, então tem elementos ali que a gente não tem domínio, né? É a força da natureza, desse mundo, essa experiência terrena que nós temos em todo o seu esplendor. Dentro da floresta, o ser humano não tem poder algum. Ele fica totalmente à mercê das forças, das leis que regem a natureza. E ele vai, e ele consegue vencer a floresta. E quando ele sai da floresta, ele chega numa encruzilhada. Então vejam que uma nova figura muito rica, porque o que nós mais enfrentamos na existência terrena são momentos de difícil decisão. Momentos em que a gente não sabe se a gente vai por aqui ou se vai por lá. E Christian Rosenkreuz não é diferente. Né? Ele não é diferente, ele também tem que tomar decisões. E aí, vejam, nessa encruzilhada, ele tem 4 caminhos. Então, reparem que o número 4, ele começa a ser um número muito repetitivo dentro dessa história, né? Os 4 braços da cruz, as 4 rosas no chapéu,
os 40 dias de preparação até que ele recebeu o convite, e aqui as 4 estradas. E alguém já até percebeu a presença da pomba e do corvo nessa encruzilhada, mas eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Eu vou apresentar as 4 estradas. E eu quero que vocês que puderem coloquem no bate-papo qual das 4 você escolhe. A primeira estrada é curta, mas ela é perigosa. Então aqui, assim, você vai chegar muito rapidamente no castelo, mas com inúmeros perigos. A segunda é mais longa. É mais longa. E aí você vai ter que de vez em quando pegar, ela não é muito definida, vai ter alguns atalhos e a gente corre o risco da gente se perder. Mas a gente vai, se for por esse caminho, a gente vai receber alguma bússola para nos ajudar. A terceira estrada é a verdadeira estrada real. Ela tem festas em todo o caminho, mas por algum motivo que a gente não consegue saber por quê, apenas um ser humano em cada 1000 escolhe essa estrada. E finalmente, a quarta estrada, vocês podem ver ela aqui, desse lado, é uma estrada etérea. Nunca nenhum mortal pôde alcançar o palácio do rei pela quarta estrada, que levaria à morte o viajante e só convém àqueles que já têm corpos incorruptíveis, né? Corpos espirituais, que não é o nosso caso. Então, eu queria que vocês colocassem agora no bate-papo qual estrada vocês escolheriam. A primeira, a segunda ou a terceira, uma vez que a quarta é impossível para nós. A Lisete disse que escolheria a segunda, o Rubem disse que escolheria a segunda, a Nara a segunda, a Maria de Fátima a segunda. Estamos todos na segunda? O Fernando falou que pegaria a primeira. A maioria de nós está colocando aqui que gostaria de seguir. O Valdir falou assim, não, eu vou na terceira, né? A gente gostaria de ter, né, toda essa força interna de escolher a terceira. Bom, e o que escolhe o nosso amado irmão Christian Rosenkreuz? Vejam, no momento em que ele vai decidir, ele fica tão ali indeciso que ele resolve fazer o quê? Fazer o que nós fazemos, tá? Quando a gente está com um problema, comer. Então ele abre a bolsinha dele, pega ali um pedacinho de pão, vai pôr na boca. Quando ele faz isso, ele vê a pomba com carinha de fome. E aí ele vai e oferece um pedacinho daquele pão para a pomba. Só que o corvo percebe isso e vai com tudo em cima do mesmo pão. E a pomba e o corvo começam a se bater e vir em cima dele, e ele fica todo confuso, e ele fica ali tentando se esquivar dos 2 animais, das 2 aves. Quando ele olha, ele caiu na segunda estrada. Então, olha que interessante, parece até uma cena de Hollywood, porque ele não conseguiu exercer o livre-arbítrio dele. O que acabou acontecendo foi que aquilo que a pomba representa, que é a nossa consciência, e aquilo que o corvo representa, que são os nossos instintos, né? Os nossos instintos animais, os nossos influxos terrenos, né? Aquele lado que vê a nossa preservação, a nossa segurança, eles começam a brigar entre si e a gente não toma para nós o poder de decisão. E aí a gente cai na segunda estrada e não porque a gente optou por ela,
mas porque as circunstâncias da vida nos levaram para a segunda estrada. Então, assim, muito rica essa imagem, porque quando ele toma esse segundo caminho, ele, no fundo, ele não tomou, quem fez ele entrar nesse caminho foi essa luta, essa dualidade que compõe a nossa natureza, né? Então, vejam, é interessante porque, igual a bússola, alguém falou que se esse jogo, essa dualidade, essas forças que nos pendulam para lá e para cá não são a própria bússola. Olha, pode ser, viu, Gabriel? Pode ser, porque a bússola, ela fica assim, né? Num movimento ali pelo magnetismo, até ela entrar e mostrar exatamente o caminho. E aí, a partir desse ponto, ele vai adiante e ele encontra o primeiro portal. Nesse primeiro portal, ele vai encontrar um primeiro guardião, um homem todo vestido de azul, um hábito azul celeste, que é símbolo, né, da maestria, e o guardião pede a carta convite, porque ele quer ter certeza que aquele caminhante foi convidado, né? Se ele se preparou. E ele faz isso, recebe o convite, muito bem, mas ele fala assim: você só passará se você me der sua água. Mas se você me der sua água, eu lhe dou essa insígnia de ouro, que é o que vai lhe permitir a passagem pelo portal. E ele vai, ainda bem que ele tinha água, ele entrega a água ao guardião, né? Então existe aí uma primeira metáfora, uma primeira alegoria dessa questão da purificação. Se o anjo veio com aquele fogo no começo, agora a gente vê o elemento água, a purificação do elemento água surgindo. E ele passa pelo primeiro portal. Bom, e aí ele chega no segundo portal. No segundo portal, ele encontra um outro guardião. Só que agora, esse guardião, ele é acompanhado de um leão que parece uma esfinge. Ele se senta na mesma posição da esfinge. E esse segundo guardião é muito mais aterrorizante, porque ele conclama Christian a se empoderar da fortaleza necessária para não se entregar à perturbação e ao medo, e diz que só dará passagem se ele entregar o sal. Então vejam que é interessante, né? E aí, obviamente, ele entrega o sal e esse segundo guardião contém o leão e lhe dá uma outra insígnia de ouro que permite a sua passagem. Então vejam, prezados e prezadas, a gente nessa jornada, a gente vai deixando as nossas coisas pelo caminho. A gente tem que praticar o desapego, porque a ascensão, né, esse processo de ascensão da alma, ela vai exigir isso de cada um de nós. Que a gente deixe, aqui o Rubem até falou, né, que o sal é a nossa natureza material. Então, sim, a gente tem que ir se desapegando dessas coisas, deixando essas coisas para que a gente possa avançar. Então, a gente tem que deixar o velho homem morrer, né, para ir adiante. E indo adiante, a gente chega no terceiro portal, e nesse terceiro portal a gente encontra duas colunas, uma preta e uma branca. Alguns de vocês até vão conhecer o que quer dizer essa simbologia, né?
E essas 2 colunas são guardadas por um novo guardião. Ele novamente diz qual é o nome dele. E aí o guardião diz assim: você pode passar, mas você não pode passar com esses sapatos. É como se o sapato novo, ele tem ali o sapato novo na mão, pronto para entregar para o nosso irmão Christian. Mas ele tem que ser um sapato puro, novo, né? Porque o piso do castelo é de mármore claro. Então, lá, nesse plano onde tudo é mais puro e mais nobre, a gente literalmente tem que deixar tudo para trás, até a poeira dos sapatos. Mas ele continua ali segurando o sapato, ele não entrega até que Christian olha e vê um pobre do lado. Aí ele fala: bom, vou tirar meu sapato, e ele dá para aquele sujeito que estava ali. Quando ele abre mão do seu sapato, finalmente o terceiro guardião entrega o sapato novo. E junto com o sapato, a insígnia para passar pelo terceiro portal, que de acordo com ele é a insígnia que realmente importa. Porque ter passado apenas os 2 primeiros portais não faz com que ele chegue ao castelo. Então, percebam que a gente, nessa jornada, né, a gente falou do corvo e da pomba, de que na nossa vida terrena a gente é o tempo todo, a gente trabalha com essa dupla polaridade nossa que nos divide entre o mundo material, o mundo espiritual, a nossa natureza animal e a nossa natureza divina. E a gente precisa vivenciar tudo isso para conseguir passar por esses 3 portais, né? Portal de aprendiz, de adepto e de mestre. Então, aí finalmente ele chega no castelo. E ele está super feliz, né? Porque no segundo dia da jornada, ele já chega ali no castelo, né? Onde ele espera ver acontecer aquilo que é o momento mais importante de sua alma. E ele chega bem na hora da ceia e ele é tomado de uma surpresa, assim, quase que negativa, né? Porque ele pensa assim, que não é possível, deve ter ainda algum portal para cruzar. Porque ele imaginou que nesse lugar todas as pessoas seriam iluminadas, né? Ele está ali dentro, no meio de iniciados. Mas mesmo assim, como ele é muito simples, ele está com uma roupa muito simples. As outras almas que estão ali no castelo fazem caçoadas, brincam com ele, né? Falam que o humilham, né? Dizendo que onde já se viu vir vestido desse jeito para o casamento do rei e da rainha. Então aqui é muito rico, porque vejam, não é porque nós nos iniciamos numa ordem esotérica, não é porque nós entramos pelos portais de uma instituição iniciática que nós já atingimos a perfeição, né? Ou que nós estamos além das mediocridades da vida terrena. Nós ainda somos abatidos pela vaidade, né? Pelo menosprezo aos outros, né? Pelo pré-julgamento. Então, assim, ele fica todo acuado, amuadinho, né? Ele vai para um canto e fala assim: não, tudo bem, né? O que eu quero é ver esse casamento, então eu vou ficar aqui quietinho. E aí é quando surge alguém que anuncia, né? Aí todo aquele clima de festa cai, porque é anunciado que haverá um grande julgamento. E
o fato de você estar ali dentro do castelo não te eximirá de ser julgado. Então, vejam que coisa interessante, né? Estar dentro de um caminho iniciático nos coloca mais rapidamente diante dos desafios, diante dos julgamentos e das provas. Então, todos ali ficam muito angustiados, porque imaginavam que o jogo já estava ganho. E não. Eles serão julgados. E esse julgamento, ele é muito, assim, ele é como se todos vivessem aquele momento do fosso das almas novamente. Porque eles apagam as luzes do castelo e dizem assim, se vocês não querem ficar, podem ir embora. Alguns vão, outros ficam, alguns se escondem, mas aqueles que ficam, eles ficam ali parados e eles são amarrados no escuro, ficando... Olha, aqui é o texto, exatamente como ele está escrito. Nos deixando nas trevas, pobre de nós. Então, notem que a gente, quando a gente trava esse caminho, as lutas e as batalhas, elas chegam mais rapidamente. E nós temos que estar fortes. E é dentro desse momento de profunda angústia que acaba o segundo dia. E dorme amarrado com os demais que ficam na sala no escuro. A Marília até falou aqui, né, daquela imagem que a gente tem, aquela imagem da Maat e Osíris, que é o julgamento de Osíris, em que a gente pesa o coração, né, junto com a pluma. É isso mesmo, viu, Marília? Então, essa imagem, e a Leide fala aqui da noite negra da alma, sim, parte do caminho do místico, essa noite negra, né? Então, em vários momentos a gente se encontra em trevas, e aí esse terceiro dia é marcado por esse julgamento, né? Então a gente tem uma balança de ouro, né, que vai realizar esse julgamento, e assim, ele é um julgamento terrível, porque a maioria perde no julgamento e é expulsa do castelo. De todos aqueles, restaram apenas 9. Christian Rosenkreuz, um deles. E aí ele fica muito feliz porque ele conseguiu passar por essa prova, né? E aí ele recebe o direito de visitar o Castelo da Alma. Então esse é um momento muito bonito da narrativa, porque ele vai adentrar nesse castelo e ele anda pelas várias câmaras e pelos vários aposentos, cada um desses aposentos representando algum aspecto da interioridade humana. Ele visita, por exemplo, a sala do globo terrestre, né, uma sala onde tem um globo gigantesco, né, que representa justamente Malkuth, né, esse plano terreno, todas as forças que o regem e que regem a nossa vida planetária, né? E aqui o Heleno me perguntou se o 9 é o número do iniciando, né? O 9 é um número muito curioso, porque é um número que remete aos ciclos, né? O ciclo que começa, mas também é o número que falta, Heleno, só um. Lembram daquele 10 que Christian Rosenkreuz tinha na mão? Falta um. O símbolo do de Deus. Então, a partir do momento que eu colocar dentro do 9, o 1, ele se transforma em divino.
Então, Rubem, sim, eu acredito muito que esse castelo descrito é sim o nosso lado interior, né? A nossa expressão interior, né? Aquele lado inconsciente da nossa alma. E Gabriel, sim, o 9 é o número de Exode, tá? Então, vejam, ele visita também a sala do relógio. Notem que, enquanto o globo terrestre é espaço, a sala do relógio é o tempo. Né? Tempo e espaço são duas condições básicas do mundo, do plano terreno. Né? Nós somos, nós estamos dentro de um mundo onde você vai ter tempo, espaço e matéria. Né? Ele visita também a biblioteca. Então imaginem uma biblioteca esplendorosa, com todos os livros que contêm todo o conhecimento universal. Né? Os nossos arquivos acásicos, né? Que tem ali, a gente não tem, nós temos todos os livros, mas a gente não necessariamente já teve o ímpeto da vontade de ir lá e abrir e se alimentar de todo esse conhecimento. O Fernando colocou aqui que parece que é como a gente estivesse entrando dentro do nosso DNA espiritual, né? Olhar esses vários elementos do castelo nos remetem a essa figura. Ele ainda visita o cemitério do castelo, o túmulo dos reis, né? Uma figura que é muito interessante porque esse é o local onde você tem aquilo que o que fica a partir da experiência vivida. Então, se existe um conhecimento que é o conhecimento espiritual, também existe um conhecimento que é o conhecimento que a gente adquire a partir da vida. Conhecimento que parece ser o motivo pelo qual a divindade manda parte da sua manifestação para o mundo terreno. Né? É como se a divindade buscasse também um conhecimento. Então, notem que em alguns desses lugares você vai ter esse conhecimento pela experiência, o conhecimento pela ciência, o conhecimento do tempo e o conhecimento do espaço. Ele encontra todas essas grandes salas, esses grandes aposentos dentro desse castelo. Mas notem, a gente está falando do interior do próprio Christian Rosenkreuz, do nosso interior, né? Todos nós temos essas câmaras interiores. E aí ele vai para a sala de banquetes novamente, quando alguém coloca um novo desafio. Então, daqueles 9 que permaneceram, só participarão do casamento aqueles que decifrarem um enigma. Então, para cada um dos participantes ali, existe um enigma diferente. O enigma dado a Christian Rosenkreuz é este aqui. A soma total do meu nome é 55, mas ela só comporta 8 letras. A terceira é 1/3 da quinta. Somando-se a terceira e a sexta, obtém-se o número cuja raiz quadrada ultrapassa de uma
Olá, olá, vocês estão... Janaína, você está ouvindo? Estou sim, Márcio. Tivemos um problema técnico. Parece que a Sora Lúcia teve um problema técnico. Vamos aguardar um instante que ela já vai retornar. Márcio, inclusive Vocês estão... Janaína, você está ouvindo? Ô, Márcio, inclusive no YouTube também parou, tá? Tava assistindo pela televisão no YouTube, Sim. também travou. A Sora teve um problema. Vamos aguardar um instante que ela já está retornando. Vamos fazer contato com ela aqui. Palestra interessantíssima. Agradecemos aí a participação de todos que estão aí no YouTube. Faz parte, né? Atividade online, às vezes nós temos esse tipo de problema, né? Mas não se preocupe, com certeza daqui a pouquinho ela está de volta. Vamos aguardar só mais um pouquinho, que nós tivemos um probleminha técnico, mas a nossa palestrante já está retornando. Nós pedimos a paciência de vocês só um pouquinho. Ela já fez contato aqui, ela teve um probleminha técnico. Espera aí que ela já vai voltar. Atividades ao vivo são assim, às vezes a tecnologia faz com que tenhamos alguns imprevistos, mas já estamos retornando. Sabe aquela pausa para aguinha, pessoal? Quem quiser tomar uma aguinha. Que ela já está retornando. Ela já retornou. Tá maravilhoso. Nós vamos continuar. Não se preocupem. Senhora Lúcia, já está de volta. Já caiu minha internet. Estávamos aqui falando a todos, né? Atividades online, né? Tem essas coisas, né? Então tá bom, eu vou voltar aqui na palestra. Posso ir em frente? Isso, por favor. Sora, você parou, você caiu no momento em que você estava fazendo o teste que ele recebeu. O enigma. Foi para deixar todo mundo pensando curioso. No enigma. Exatamente. Então vamos lá. Boa continuidade, Sora. Isso, obrigada. Então, vamos lá. Vejam, esse enigma, ele foi traduzido, foi estudado em alemão. O resultado do enigma é alquimia. Mas no livro, na história mesmo, nós não temos esta resposta. O Christian Rosenkreuz, ele fica ele dá a resposta sem dizer o que é, e o livro ele não conta qual que é a resposta do enigma, né? Eu tive que estudar um pouco, ir atrás, porque eu fiquei também muito curiosa, né? Na verdade, eu não sei se vocês conseguem ver aqui o alquimia. Na verdade, em alemão, o resultado do enigma é alquimia, com esse N no lugar do M, né? Mas aí a palavra fica muito parecida com a palavra alquimia. E então ele resolve o enigma, né? E ele consegue passar pelo terceiro dia.
tá? Então, alguém até está falando aqui, né, no Paracelso, Paracelso também um alquimista, né? E a gente vai vendo ao longo de todo o texto aqui, os elementos alquímicos surgindo o tempo todo. O Heleno pediu para repetir o enigma. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu tô até com medo agora, sabe? Aqui, voltamos. Então vamos lá. A soma total do meu nome é 55, mas ele só comporta 8 letras. A terceira é 1/3 da quinta. Somando-se a terceira e a sexta, obtém-se um número cuja raiz quadrada ultrapassa de uma unidade a terceira letra, e que é a metade da quarta. A quinta é idêntica à sétima, a última à primeira, e a última somada à segunda é igual à sexta, que é igual ao triplo da terceira mais 4. Então, meu senhor, qual é o meu nome? Então, notem que também os elementos matemáticos, eles aparecem aqui por uma questão de mostrar a relação das leis naturais com a questão matemática, né? Com as vibrações e com as oitavas que nós temos porque, né, tudo é vibração. Tudo no universo tem uma relação com a vibração. Muito bem, então com isso ele vence o terceiro dia e ele vai para o quarto dia, que é quando ele vai finalmente conhecer a família real. Então ele fala, bom, agora a gente, né, nós vamos vivenciar esse grande casamento e saber o que ele é, o que ele traz, o que ocorre, como é essa tal de iluminação. Então ele vai, né, para a sala do rei, onde ele vai encontrar o rei, a rainha, toda a realeza. Né? Então ele se senta aguardando que essas personagens cheguem. Elas chegam, mas é bem curioso, porque eles chegam em 3 casais. Um rei novo e uma rainha nova, que são os que vão se casar. Um rei velho, vejam aqui no canto, com uma rainha nova, ela vem com um véu em cima do rosto. Né? Então, notem que assim se forma as duas polaridades, né? Tanto do positivo e do negativo, como as polaridades da juventude e a velhice. Né? Que a gente até fala, se eu pudesse ter a juventude com a sabedoria da velhice. E eles se sentam de uma maneira onde você busca algum equilíbrio, né? Então, notem que a rainha nova e a rainha velha fazem um X e o rei velho com o rei jovem também. Diante deles é colocado um altar para ser feito um grande juramento. O juramento daqueles que sobreviveram ao banquete dos enigmas, um juramento de fidelidade ao casal real. E o casal olha para aqueles adeptos e pergunta: permanecereis comigo para o melhor e para o pior? Então, vejam, lembra muito no casamento, né? Porque o casamento é uma aliança tão sagrada que ela não pode se desfazer na primeira dificuldade. Ela precisa se autoequilibrar e se autorreger. Então, é feito esse juramento e assim que os adeptos ali presentes
fazem o juramento, entra um carrasco e corta a cabeça de toda a realeza. O rei novo, a rainha nova, o rei velho, a rainha velha, o outro rei novo, a outra rainha, ele corta, né? Então, notem, e aí Christian Rosenkreuz fala, mas não é possível, né? Tantos anos, 40 anos de preparação, tanto tempo dentro daquele fosso, um caminho enorme, né? Passando por portais, vencendo provas, vencendo enigmas, sendo julgado. E quando eu chego aqui, eu perco tudo. Né? É um encontro com a perda, com a morte, com a decepção. Não satisfeito de ter cortado a cabeça dos 6 reis e rainhas, o carrasco corta a sua própria cabeça. Então eu quero que vocês observem, né, essa imagem que você tem, parece ser aquela mesma vestal que fez o convite para o casamento. E aí vocês estão me perguntando aqui no bate-papo, né? Porque quem seria esse 7º, né? Esse número 7 é o próprio carrasco. Então você tem a cabeça dos 6 reis e rainhas e a 7ª cabeça é a do próprio carrasco. Então notem que assim, observem que a própria perda faz parte do plano divino. Porque ele mesmo, né, coloca o seu crânio dentro, né, desse grande jogo que é o que é chamado na narrativa da decapitação da realeza. E a Vestal diz, agora a existência deles, dos 7, está em vossas mãos. E acaba o 4º dia. Vejam que a gente tem um ápice no 4º dia, né? A gente está o tempo todo falando dessa questão da importância do número 4. O Rubem faz aqui uma observação bem interessante, que o carrasco também é o guardião do umbral. É isso mesmo, viu, Rubem? Né? Ele é aquele que nos coloca diante da morte, diante da perda, diante das trevas. O tempo todo esse jogo de luz e sombra, né? Ele vai acontecendo nessa jornada. E a Vestal, que é quem fica ali, né? Dentro desse momento de grande terror, a Vestal é quem vai dizer, agora, fazer com que eles voltem à vida é uma tarefa de vocês. Então, quando a gente passa por esse grande portal de escuridão, alguém até aqui mencionou, né, uma travessia pelo abismo, a gente incorpora uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de efetuar todo esse resgate, né, daquilo que a gente pode chamar do espírito da humanidade. E aí é quando Christian Rosenkreuz percebe, no começo do 5º dia, então ele adormece novamente, e no 5º dia, a Vestal chama todos os que presenciaram a decapitação da realeza a viagem, a fazer uma nova viagem. Então ele acha aquilo estranho, porque ele fala assim, mas não é aqui o castelo? E ela diz, não, o casamento alquímico nunca foi idealizado para acontecer aqui. Preparem-se, que nós vamos daqui a pouco zarpar. E eles começam a fazer preparativos em alguns barcos, né? E enquanto isso ele está ali, né, no castelo ainda esperando, ele continua vagando pelo castelo. E aqui vale mencionar que ele
passa por um lugar muito curioso, muito interessante para nós Rosacruzes, que é o mausoléu de Vênus, né? Então, Vênus é essa deusa, né? Esse planeta que tem toda uma simbologia ligada à nossa experiência sensorial, né? A nossa experiência aqui dentro desse plano, a partir de todos os elementos concretos e a partir da experiência que a gente tem aqui na materialidade, né? Christian entra dentro do mausoléu, né? Ele olha, ele vê Vênus dormindo, né? Numa cama com alguns véus. Então ele nota, né, essa deusa linda e maravilhosa ali dormindo. Ele vai, e assim, ele não podia ter ido, porque era um lugar que, assim, em todo castelo tem um lugar onde você não deve ir, né? Mas ele se arriscou, e ele foi, e ele abre a cortina, né? Aí abre o véu, porque a gente sempre quer ver além do que a gente consegue enxergar. No que ele abre esse véu, né, ele vê, aqui eu vou dar o próprio texto. Aqui jaz Vênus, a bela senhora que de muitos homens de mérito arruinou a felicidade, a honra, a salvação e a alegria. Se queres, podemos descer. E descer até o mausoléu. E Christian responde, sim, sim, eu o seguirei para qualquer lugar. E ele segue essa outra pessoa, né? E aí ele diz, percebi um leito entre colunas, luxuoso, fechado por admiráveis cortinas. Ele afastou uma delas e viu a senhora Vênus, deitada em sua nudez, tão esplêndida, tão bela, que fiquei como congelado. Ainda agora me pergunto se aquela bela deitada estava absolutamente imóvel, pois me fora proibido tocá-la. Então ele percebe, e assim, então é interessante porque apesar do seu ímpeto pelo seu desenvolvimento espiritual, né, pela sua jornada dentro do castelo de sua alma, é interessante como esse mundo dos sentidos, né, esse mundo da experiência na matéria, ele é um mundo que sempre nos chama de volta. Mas, enfim, os barcos são preparados, e aqui eu quero que percebam aqui que são barcos que, ao invés de navegarem entre as águas, navegam quase que entre um espaço etéreo, né? Como se eles navegassem entre as nuvens. E aí ele vai, junto com esses barcos, junto com os cadáveres dos os 7 corpos que foram atacados e atingidos, em direção à Torre do Olimpo. Então, neste momento, é que Christian Rosenkreutz vai realmente perceber que era em outro castelo que se pretendia que acontecesse o casamento alquímico. Não era naquele primeiro castelo. Né? A alma é um nível intermediário, onde a iluminação efetivamente acontece. Por isso que, mesmo dentro do castelo, a gente ainda se confronta com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas vaidades. É por isso que dentro do castelo a gente ainda tem que vencer grandes provas, grandes enigmas. Por isso que o castelo tem tantas salas escuras. E aí ele vai, né, ele enfrenta esse caminho com esses barcos, né, rumo a esse lugar onde você tem essa torre, né, e essa torre é descrita exatamente deste jeito. A torre parecia composta de 7 torres encaixadas uma dentro das outras, de forma que se ajustavam, sendo que a do meio era um pouco mais alta. Então, 7 torres
uma dentro da outra, e cada torre tinha 7 andares. E aí, quando ele chega com os navios, com os cadáveres, com os demais viajantes, com a Vestal, alguém, eu não me lembro quem comentou aqui no chat, que falou da viagem de Dante, que é acompanhado, né? Parte da viagem ele é acompanhado por uma figura masculina, e a outra parte por uma figura feminina, que é a Beatriz, que justamente é uma Vestal que o acompanha, né, lhe dando a sabedoria necessária. Então aqui essa figura, esse anjo feminino, também faz esse papel, né? E que vai e o leva todos os demais até esse castelo que na história é chamado de Torre de Olimpo. E aí acaba o 5º dia. Começa-se o 6º dia. O 6º dia é o dia do grande trabalho. Christian percebe isso claramente. Então, eles precisam subir as torres, porque o casamento alquímico só poderá acontecer no 7º andar da 7ª torre. Então, vejam, aqui a gente começa essa subida pelas 7 torres como as 7 etapas da iluminação. Para cada um dos viajantes é oferecido um instrumento de auxílio para essa subida. O primeiro instrumento que eles oferecem é uma corda. Né? É a corda. Então você tem que amarrar a corda na cintura, ou fazer um nó, jogar, prendê-la em algum lugar e aí subir a corda. Né? Então esse é o primeiro objeto. O outro objeto possível é um par de asas. Né? Então aí você coloca, veste as asas e você, né, usa as asas para subir pelas torres. O terceiro objeto é uma escada. Porque vejam, são torres etéreas, então você não tem uma escadaria para fazer essa ascensão. Então, uma das alternativas é você levar uma escada. Então, aqui, aqueles que puderem colocar no bate-papo, eu vou pedir para que coloquem, se vocês pudessem escolher qual desses objetos vocês escolheriam para fazer essa subida. Vocês escolheriam a corda, as asas ou a escada? Olha, nós temos vários colocando asas, a Marielle colocou aqui a escada, a Marli disse que preferiria a corda, né? O Marcos está falando de asas, a corda, vocês estão bem assim, se dividindo, né? Asas, escada, escada, asas. E vejam, ele recebe a escada. A escada que para você carregar é bem difícil, né? Porque as asas, elas são lindas, maravilhosas, você coloca elas nas costas e vai, né? A corda, você carrega ela facinho ali, você faz um bolinho com ela e carrega. Agora a escada é toda desajeitada. A escada, ela também para carregar, ela parece a cruz que a gente carrega, né? Aqui a Regiane falou uma coisa muito linda, que degraus sempre. Né? Então, assim, a gente tem essa figura da escada, a escada de Jacó, a escada de Ra, né? Essa figura da escada enquanto objeto de ascensão, que os demais não sejam, né? As asas também são objeto de ascensão, assim como a corda. Lembra lá no fosso que ele precisou usar a corda para fazer a ascensão? Mas aqui nesse momento, né, ele recebe, e é interessante que essa escada você tem quase que fazê-la virar aquela cruz
que os cristãos carregavam, né? Ela é pesada, muito mais pesada que uma corda. A gente começa a ver que essa experiência material é que cria essa escada. Ela é o símbolo das várias cruzes que a gente encontra em toda a simbologia. E às vezes a cruz ela tem uma conotação negativa, de dor, de sofrimento, mas muitas vezes ela tem uma conotação positiva, né? Então, quando a gente faz da cruz a nossa escada, o nosso objeto, né, o nosso instrumento de evolução, é que eu acho que ele se transforma. As 7 torres são subidas, né? Então, são acendidas por Christian Rosenkreuz, mas representando as 7 mentos ou alguma coisa, assim, alguma coisa escrita na parede. Eles param em cada uma das torres e fazem coisas, né, operações alquímicas com o que sobrou dos 7 corpos para fazê-los se transformar numa nova coisa, né? Para que a partir dessas operações que se faz com aquilo que sobrou do que daquela vida que ficou para trás, se transforme naquele casal, naquele rei e naquela rainha que vão finalmente se casar. Na primeira eles usam o elemento fogo, na segunda eles usam o elemento água, tudo com essa E aí chega um mestre que diz que eles não podem continuar. Nessa grande sala, aqui eu quero vocês alguns dos objetos que vão sendo encontrados ao longo dessas 7 salas, anunciados, né, daqueles que estão ali, que agora são em número de 5, que nem todos poderão entrar na última sala. Apenas 3. Então, Tivemos mais um probleminha, vamos aguardar um instante. A Sra. Lúcia está na sala, mas caiu a conexão. Sra. Lúcia, nos ouve? Oi, Márcio? Oi, estava travando bastante e perdemos a sua apresentação. Caiu. Ah, tá bom. Eu vou voltar, vou compartilhar de novo. Por favor. Vamos lá. Ok. Lúcia, seria Pois não. interessante você voltar um pouquinho quando estava mostrando as salas, porque nós não escutamos. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Pronto, aqui as salas, né? Isso. Então, como eu estava dizendo a vocês, cada uma das torres tem uma sala que corresponde a uma operação alquímica, né? E em cada sala, uma operação é feita, é realizada com
com aquilo que sobrou dos corpos, né, da realeza e do carrasco. Operações essa visando, mais uma vez, trazer à vida o casal real para que o casamento aconteça. Né? Então, assim, ao longo dessas salas, a gente vai vendo imagens, figuras que nos remetem, né, a essas etapas. Então, a gente tem o mestre numa sala, a gente tem o globo em outra sala, a gente, na quarta sala a gente tem o ovo alquímico. Então, a gente vai indo sala por sala e ele chega na sala onde ele encontra uma fênix, né? Onde toda a operação alquímica gera uma fênix que surge do ovo, daquele ovo que conseguiu ser formado na sala anterior, e vai chegando num clima, numa fênix, a gente vai conseguir chegar nesse casamento alquímico e entender como se dá a iluminação da alma. E aí, da sexta para a sétima sala, o grupo é interrompido. Eles estão num corredor escuro e uma figura diz que nem todos ali poderão continuar. E ele pede para que 3 pessoas, entre elas o Christian Rosenkreuz, vocês não podem continuar. Abre uma porta. Uma porta para uma sala escura e pega esses direitos. Sora Lúcia, caímos novamente. A Sora Lúcia continua na sala. Nos ouve, Sora? Sora Lúcia. Precisa abrir o microfone, Sora. Eu tô com algum problema aqui na minha internet. Eu fiz uma mudança aqui no meu computador. Eu acho que não vai cair mais, tá? A Sora tem algum... Se tiver uma conexão de Netflix, YouTube na casa nesse momento, a gente sabe que as crianças assistem bastante. Talvez ajude. Eu acho que agora não vai cair mais, tá bom? Vamos lá. Vamos adiante. Por favor. Então, como eu estava dizendo, né? Deixa eu tentar voltar aqui. Nessa transição da sexta para a sétima câmara, esse guardião, ele vai e diz que Christian Rosenkreuz não vai poder continuar. Abre uma porta e tira, né? Ele e mais 2 joga em outra sala. Uma sala escura. E eles adormecem. E com isso acaba o 6º dia. Começamos o 7º dia. O 7º dia é o fim da jornada. Christian abre os olhos e aí ele percebe uma coisa estranha.
que ele e os outros 2 companheiros estão na sala certa. Que aquele momento em que ele achou que ele estava perdido e que ele tinha sido expulso, não tinha de fato acontecido. De que ele tinha conseguido verdadeiramente atingir a 7ª sala. Ele se viu conquistando a jornada do herói. Sabe, passando por aquele grande abismo, aquele grande local onde você se desconecta do plano material, onde você se liga onde você tem a expressão mais plena da sua espiritualidade. É um momento muito, muito lindo, né? Eu lembro que eu, como leitora, eu com o livro na mão, eu olhava e eu falava, nossa, é agora que a gente vai saber como é que termina a história do cavaleiro. Porque a iluminação de Christian Rosenkreuz talvez seja parecida com a minha própria iluminação no dia que eu alcançá-la. Então a gente lê esse último dia assim, querendo engolir as palavras. Né? O Leonardo falou assim, é Campbell, né? É a jornada do herói, né? É finalmente aquele momento derradeiro. Christian Rosenkreuz é consagrado cavaleiro. Então vejam como essa coisa da alquimia e da saga do cavaleiro se mistura na mesma história. Ele é consagrado cavaleiro. Finalmente, ele olha, ele vê o lugar onde o casamento alquímico vai acontecer. Então, ali, né, na narrativa, a gente fala, nossa, agora eu vou descobrir como será essa tal de iluminação. O que acontece? O que vai acontecer comigo no dia que a minha alma se unir ao Espírito Divino? E é nesse ponto que aparece a deusa da justiça. Olha para as 3 pessoas diante dela e faz agir a lei da causa e efeito. E ela diz, dentre vocês entrou no mausoléu de Vênus, que era proibido. Quem foi que cometeu esse erro? Christian põe a mão no coração e ele sabe que ele não tem como enganar. Ele não tem como, naquele local tão sagrado, fingir que ele não cometeu esse erro. E ele reconhece. Então, a justiça diz que ele não poderá conhecer, participar do casamento alquímico. Que ele deverá, ela entrega para ele um anel que era usado por aquele primeiro guardião, lá do primeiro portal. No que ele põe o anel, tudo desaparece e ele percebe que ele passará a ser aquele guardião de túnica azul, lá bem no pé da montanha, ajudando a todos os buscadores que começam o caminho.
Quando eu li isso, eu entendi duas coisas. A primeira coisa é que Christian Rosenkreuz é realmente o símbolo da Ordem Rosa Cruz, que abre os seus portais para todos os neófitos, de todos os lugares do mundo, todos aqueles que aceitaram o convite e que chegam ali, que batem no nosso portal, na seção de neófitos, né, que começam o primeiro grau de templo, que vão estudar as leis da matéria. Então, realmente, faz muito sentido ele ter voltado nessa história para ser esse primeiro guardião. Possivelmente o casamento alquímico não seja entre a nossa alma individual com a divindade, mas a alma de toda a humanidade. Então, enquanto tiver uma alma ali naquele fosso, esse casamento talvez não ocorra. Então, é sim nosso papel estarmos aí nesses portais iniciais e mostrar esse caminho para todos aqueles que querem subir a montanha, que querem chegar no castelo da alma e que depois vão subir as 7 torres. A outra coisa que me ocorreu quando eu vi que ele não pôde assistir ao casamento alquímico é que assim, a nossa comunhão com o divino é algo muito pessoal. Jamais seria pelos olhos de Christian Rosenkreuz que nós descobriríamos como que vai ser esse dia tão especial para a nossa personalidade de alma. Tem que ser pela nossa caminhada, pela nossa jornada, pelo nosso esforço de fazer esse caminho, de deixar Vênus para trás, né? Ela com a sua importância, mas deixá-la para trás. E fazer essa jornada pelos nossos pés, pelas nossas experiências, usando seja a escada, seja a corda, sejam as asas. Mas é algo que a gente não vai descobrir pela experiência de ninguém, só pela nossa própria. Então, aqui eu deixo para vocês os livros principais que eu utilizei para fazer esse trabalho que eu expus para vocês. E eu quero finalizar com um trecho que é a conclusão que Christian chega quando ele é consagrado cavaleiro. Ele diz assim que a mais elevada ciência é a de nada saber. Então, a gente só sabe quando a gente faz o caminho. O estudo ele tem o seu papel, mas é só subindo as 7 torres que a gente vai verdadeiramente chegar na elevada ciência. Então, assim, fratres e sorores, peço desculpa aí pela minha internet que estava instável, mas eu agradeço do fundo do meu coração a atenção de todos, a paciência, o carinho, e deixo aqui para vocês os meus votos mais sinceros de paz profunda. Muito obrigado, Sra. Lúcia. Palestra fantástica. Mesmo com as dificuldades técnicas, temos certeza que todos tiveram a oportunidade de captar em sua essência essa jornada tão incrível que é a de Christian Rosenkreuz e todos nós que estamos no caminho iniciático. Sra. Vânia. Parabéns, Sra. Lúcia, pela excelente palestra. Realmente enriqueceu muito aí. Essa história vai nos deixar aí
vários dias aí de reflexões, meditações sobre esse assunto. Realmente um assunto interessantíssimo. Gratidão. E esperamos nos encontrar em breve aí com mais um trabalho. Vocês têm vários trabalhos aí para nos enriquecer a cada dia. Muito obrigada. Paz profunda. Soror Lúcia, eu gostaria muito de lhe agradecer em nome da região SP2, SP7, em nome do nosso grande conselheiro, e dizer que as inconsistências técnicas que nós tivemos, elas ocorreram em momentos que foram até ilustrativos, porque teve um momento que você disse assim, você não vai entrar e não. Então, assim, deu até uma emoção no sentido da palestra e do texto. Então, foi realmente nada por acaso, né? Eu só tenho a lhe agradecer em nome da região, em nome do nosso grande conselheiro, dizer que é sempre delicioso receber nossas atividades, sempre com conteúdo muito rico, uma forma muito gostosa de interagir com todos. Então, muito participação e por estar sempre disponível para nos brindar com essas maravilhosas explanações. Muito obrigada. Vamos Você gostaria de falar alguma coisa, Sora? Agradeço muito a atenção de todos. Esse é um tema fascinante. Eu espero que ele estimule cada um de vocês a ler a obra, porque ela é muito mais rica do que aquilo que eu apresentei aqui. Essa é uma palestra que ela é bem intensa, porque não dá para a gente cortar muitos pedaços da história, né? Então eu fico sempre com bastante receio, porque é bastante conteúdo, mas eu sei que a história é fantástica, né? E ela, para nós, Rosa Cruzes, é muito rica. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo tudo isso, e contem comigo, eu estou sempre de volta quando vocês me chamarem. Será uma honra sempre recebê-lo aqui. Bom, estava na minha agora, tela já, né? Sim, estou na sua tela. Vamos agora para os spoilers. Vamos para os nossos spoilers. Vamos ver o que vem aí pela frente na nossa região. Quarta-feira, dia 29/7, nós teremos uma meditação aberta. O tema será a oração mística de São Francisco. E quem fará será a monitora regional Andréa Turgante. Neste momento atual, devemos refletir algumas coisas. Dentre elas, refletir o que a mensagem de São Francisco nos transmite. Amar, perdoar e compreender. Teremos também, no dia 1º, no próximo sábado, a atividade O Ser Cósmico, Substantivo ou Verbo. E quem fará a apresentação será o Frater Antônio de La Maria. Seguindo com as nossas atividades, nós temos um dia muito importante. No domingo, dia 2, nós comemoramos o Dia Nacional dos Rosa Cruzes, que é uma data muito cara para nós. Então, nós teremos um webinar que será realizado pela região de Recife, onde o tema será Rios, o mestre da Rosa Cruz. E participará dessa atividade a Soror Lourdes Lescano, de Guarulhos, o Frater Jamil Salum, de Ponta Grossa, o Frater Antônio de La Maria, de Recife, e o Frater Francisco Canali,
de Mogi das Cruzes. Nós aguardamos todos vocês em nossas atividades. E, dando sequência, então nós teremos no dia 8/8, Metamorfose, uma jornada de transformação. O orador será o Frater Raimundo Bispo. Dia 15/8, Símbolos Solares, as Pirâmides do Egito Antigo, da Sória Vivian Terardi. No dia 22/8, o Universo Oculto, com o Frater Regis Rei. No dia 29/8, a Via Iniciática e a Divina Comédia, com a Soror Odete Cardoso. E agora, eu peço a vocês que deem um like, se inscrevam no canal da rádio por onde nossas atividades estão sendo transmitidas. Não esqueçam de clicar no sininho para receber todas as notificações. Também podem compartilhar as nossas palestras, todas estão ficando gravadas no YouTube. Então, você tem a oportunidade de ir lá assistir de novo e também de compartilhar com as pessoas que você acha que vão gostar do tema. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E se você não é Rosa Cruz ainda e gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ordem, fica aqui os links para que você acesse o site da ordem. Esses links, eles estarão disponíveis no YouTube. É só você clicar que vai ficar, todos os links ficarão disponíveis lá, para que vocês tenham acesso. Estarão na descrição do nosso vídeo. E assim encerramos mais uma atividade. Nós temos aqui tradicionalmente uma forma de encerrar, que é um Paz Profunda coletivo. Então, eu vou pedir para que o Márcio agora abra todos os microfones. Vou pedir para que a Soror Lúcia hoje faça a nossa contagem regressiva. Microfones liberados. Fechou o meu. E aí, vou pedir para que a Soror Lúcia, então, faça a contagem regressiva. E ao final da contagem, nós faremos aquele conteúdo dos Rosa Cruz. Tenham todos uma ótima semana. Aguardamos vocês nas próximas atividades. Soror Lúcia. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Paz profunda! Paz profunda! Muito obrigado a todos. Nos vemos em breve. Profunda Sorors, Cráteres.